Como é bom estarmos aqui. Como é bom vivermos em união. O que mais Satanás tem feito é colocado intriga, distanciamento, ferida, competição entre nós. Para que essa força que habita no meio da unidade, no meio do Espírito, seja enfraquecida. Nós precisamos fazer a nossa parte, não permitir que Satanás use pessoas para nos ferir, porque as pessoas irão nos ferir, mas somos nós que permitimos que essa ferida se perpetue. Somos nós que permitimos o afastamento. Somos nós que falamos, quer saber, eu vou jogar tudo para o alto. Você pensa que eu nunca pensei? Satanás conhece a gente também, viu? Ó, o bichinho está aí há milênios de anos, né? Conhece sobre comportamento humano, sentimento, também sabe. E ele fica só te rodeando ali, ó, tentando ver o que vai te afetar. Eu sei que eu tenho uma fragilidade, uma vulnerabilidade, relacionamentos. E às vezes, quando alguém de repente fala algo de mim que não é verdade, ou vem com uma crítica ferrenha, já venci muitas coisas, já não me paraliso por qualquer crítica, mas obviamente que a gente sente o impacto de algumas coisas. E tem momentos em que a gente para e pensa assim, quer saber? Vou jogar tudo para o alto. Já está todo mundo falando a mesma coisa mesmo? Para que só mais uma falando? Não sei para você, mas para mim a mentira que Satanás mais conta é assim, olha quanta mulher de Deus aí, olha quanta mulher sendo levantada, olha quanta mulher falando parecido com você. Não precisa de você, não precisa, olha quanta luta que você carrega, minha filha, para que tudo isso? Mas Deus e o reino de Deus precisa de você, porque como eu disse ontem, você é única. As pessoas podem falar, quem vai falar um pouco da psicologia vai ter que falar igual, porque a psicologia é uma ciência, eu não posso inventar. Quem vai falar sobre a Bíblia, embora haja algumas interpretações e aplicações diferentes para quem estuda teologia, mas ela é a palavra viva de Deus. Ninguém pode inventar algo ou falar uma coisa que é totalmente o contrário, o oposto. Então eu não posso chegar aqui e inventar uma passagem bíblica só porque eu não quero ler igual a que a minha irmã leu. Quanta besteira, quanta bobagem, quanta bobagem. Ai, fulana pregou disso, não vou pregar. Quanta bobagem, quanto é. Ai, fulana está fazendo bolo, também não vou fazer. Fulana já está com devocional, também não vou fazer. Fulana está fazendo isso aqui. É a tua motivação. Se fulana está fazendo e você quer fazer porque a fulana ficou famosa e você quer fazer para alcançar a fama dela, faça não, filha, porque Deus não te chamou para isso. Desse jeito não. Mas se o teu coração queima, Deus já te chamou para algo, você já vem na jornada e você pensa em desistir porque pareceu alguém que teve mais destaque ou mais relevância que você, e que parece que quando você chegar lá vão achar que você está copiando a pessoa, isso é besteira. Isso é besteira. Quanto ego. Quando a gente fala de chamado, uma das coisas que mais afeta o puro e simples chamado do evangelho e do cristianismo é o ego. As igrejas estão como estão por causa do ego. Pastores estão como estão por causa do ego. Quanta preocupação. É a nossa luta. É a nossa luta. Eu não estou dizendo de algo que eu não viva. É a nossa luta. Não vou comprar tal roupa, senão vai pensar que eu quis copiar. Não vou fazer. A gente tem ou a gente vai e copia, mas um copia não livre. Legal. Achei legal, bonito, vou usar. Tá tranquilo, tá de boa, pode usar. Não, eu copio porque eu quero ser igual a fulano. Também está errado. Ou a gente deixa de fazer porque fica com medo de que vai falar que a gente está copiando. É preocupação com o ego. Por isso que Jesus diz que é dele, por ele, para ele todas as coisas. Sempre que eu vou num lugar onde eu conheço pessoas, eu fico com aquela expectativa. Senhor, faz. Eu sou intensa. Não é que todo mundo precisa ser intenso. Os meus processos de cura, gente, era assim. Eu me jogava aqui no chão, eu babava, eu rolava, eu gritava. E não era endemoniada não. Porque você não tem que ficar dando showzinho. Para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada, que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Isso é catarse emocional para chamar a atenção do outro. E você é mais forte que isso. Agora, precisa liberar uma energia psíquica aí? Precisa.
dor, ferida, frustração, mágoa, raiva, gera energia psíquica. Você precisa externar. A gente, quem sofreu um abuso sexual, tem uma raiva reprimida, que a pessoa muitas vezes traz essa raiva para ela. Eu me batia, dava tapa em mim, puxava meu cabelo com 30 e poucos anos de idade, gente. Eu tinha ódio de mim, eu tinha um ódio de mim. Isso se reflete, você não faz uma unha, você não arruma o cabelo, você não passa uma maquiagem, você usa roupa rasgada. Você vai ler nos ciclos aí, ó. Você vai ler nesse livro que você ganhou. Quanta gente se sabota, porque alguém nos feriu lá atrás. E aí a gente, em vez de projetar essa raiva para o outro, não na briga, não na confusão, eu estou dizendo o sentimento. Lembra que eu falei ontem sobre validar e entender o sentimento? Eu entendo, tipo, eu tenho raiva dessa pessoa porque ela fez isso. Eu não estou dizendo que você vai jogar a sua raiva na pessoa, mas é você identificar essa raiva, dar nome a essa raiva e saber que tem raiva daquela pessoa. Como eu falei ontem, e perdoar, e colocar na cruz, e pedir para Deus trabalhar isso, os processos que eu descrevi ontem. Mas enquanto você não faz isso, você muitas vezes pode projetar essa raiva aqui, ó. Ou, pior, escapa lá para o teu marido e para os teus filhos. A mãe que grita, que briga, que não tem paciência, que qualquer coisinha já está dando uma de louca. Raiva reprimida. Não, mas eu sou crente, está tudo certo. Não, você precisa acessar o que está aí. E aí, gente, é a técnica do travesseiro. A técnica do... aquele saco de areia, né? Que os homens sabem, né? De dar porrada. O que quer que seja, sabe? Até mesmo você pegar barro, vaso de barro. Não sei se aqui tem algum lugar que vende cerâmica, alguma coisa que seja barato. Pega, vai num lugar seguro e pega esses vasos e quebra. Faz isso. É sério, gente. Isso é psicológico. Você precisa externar essa raiva, porque senão você vai ficar externando na tua casa. Eu estava atendendo uma paciente esses tempos. A mulher ficava só batendo as portas dos armários, chutando não sei o quê, aquela violência com as coisas de casa, batendo porta de geladeira. Um dia a filha dela: mãe, por que você está tão assim? Por que você está tão nervosa? Enche meu saco, por que... Aí ela trouxe isso na sessão, de quando ela se sentiu culpada e tal. Eu falei, essa mulher foi vítima de abuso sexual do irmão durante muitos anos. Eu falei para ela: querida, bota essa raiva para fora. Pega um travesseiro, soca o travesseiro, morde o travesseiro, grita no travesseiro, espanca o travesseiro, rasga, faz alguma coisa. Soca alguma coisa que você possa socar, que você não vai se machucar, porque senão você vai socar a cara do seu marido, do seu filho, você mesma. Vamos parar de ser hipócrita. Vamos parar de ser hipócrita, porque a doença está se alojando nesses lugares em que eu finjo que está tudo bem. Nós precisamos ser verdadeiras conosco mesmas. E se você, querida, não está melhor, um pouquinho que seja, do que o ano passado, algo está errado. Se você não floresceu um pouquinho mais do que o ano passado, algo está errado. Nem que o seu florescer seja ficar no banco de castigo, vamos dizer assim, porque Jesus, ele também poda para poder dar mais fruto. Às vezes o seu caso vai ser inverso, vai ser como o meu. Deus vai falar: para tudo. Às vezes a maneira de Deus trabalhar na sua vida para resgatar o teu chamado é falar: para tudo, parar, vem para mim, vem me conhecer mais, vem se reconectar comigo, vem se desintoxicar desse ativismo. Porque às vezes a gente faz tudo, tanto, serve, busca, ora, faz, pá, e nós estamos secas e vazias. Então é equilíbrio. Para outras, talvez Deus vai falar: assume o seu chamado, mulher, assume. Conversa com a pastora, fala: o que eu posso fazer, no que eu posso ser útil. Vamos montar um ministério de aconselhamento, vamos se preparar para isso. Se a gente não tem ferramentas, vamos nos preparar, vamos montar uma equipe de 5 mulheres, vamos ouvir, vamos acolher. Mas ei, uma vez que você ouviu, que você acolheu, que você deu base para essa pessoa precisa progredir. Se você é essa pessoa que está aqui na igreja há 3, 4, 5 anos e você continua: ai pastora, filha, acorda para a vida. Desculpa, hoje a pregação vai ser assim, porque o pai corrige o filho que ama. Ontem ele fez sua história de vida, eu te ouço, e importa para mim o que você passou. Primeiro Deus faz assim, ele acolhe,
Porque ele não vai dizer. Olha lá, eu amo a passagem que está lá em João 5, onde Jesus vai diante de um paralítico que estava no tanque de Betesda, esperando há 38 anos para ser curado. O que a passagem vai dizer ali? Que o homem ficava esperando que alguém levasse ele para a água, porque dizia a tradição que quando a água se movimentava, os anjos ali entravam, as primeiras pessoas que entrassem ali seriam curadas. E não tinha ninguém que fizesse por aquele homem. Estava correto as pessoas não fazerem? Não estava correto, ok. Mas parece que é igualzinho à nossa sociedade, né? Você entra e sai da igreja, parece que as pessoas não se importam com você. Nem sempre as pessoas vão te carregar. Fato é que a igreja precisa estar atenta a carregar. Mas também tem gente que quer ser carregada e ficar nessa maca a vida inteira. Gente, eu quero que vocês, de lição de casa, leiam essa passagem de João 5. Aí, Jesus chega para o homem. O homem está lá há 38 anos. Jesus, a Bíblia diz, inclusive, que Jesus foi especificamente para aquele homem. Jesus não sabia para quem que ele foi? Jesus não sabia o que ele ia fazer? Nós estamos falando de Jesus, estamos falando de mim e de você. O que Jesus fala para ele? A pergunta crucial: você quer ser curado? Jesus está te perguntando isso hoje. Você quer florescer? Mas você quer mesmo? Porque falar é fácil, mas isso vai te custar. Gente, um processo de cura custa. Quem não puder comprar o livro, beleza, vai lá no YouTube assistir. Vai lá ver. A Aline sabe um pouco. Mas só eu e o meu marido sabemos o quanto que esse processo de cura me custou. São 10 anos. Eu falei ontem aqui, esse mês eu completo 10 anos. 10 anos. Você sabe o que é 10 anos de busca? De busca. Eu não estou colocando aqui, gente, para mostrar. Ai, ela é santa. Nossa, ela é tão maravilhosa. Não, o que eu falo? É o contrário, viu, minha gente? Porque quem precisa mais orar, mais buscar, mais jejuar, é porque é mais ruim. Ou tem mais pecado. Ou tem mais fragilidade com o pecado. Porque a gente adora julgar nossos maridão, né? Ah, que o marido não lê a Bíblia? Porque meu marido não ora? Porque meu marido não jejua? Se Deus pede para você, filha, é porque deve ser você a peça mais ruimzinha ali. Quantas vezes eu para o meu marido, não oro, não lê a Bíblia? Você sabe? Um dia meu marido falou, você sabe? Eu não sou hipócrita, eu não preciso... Viu, meu bem? Meninas, eu vou ler a Bíblia, olha. O exemplo que o pai de vocês está dando, porque eu sou um homem de Deus, estou lendo a Bíblia. Ele não precisa. Ele pode estar lá no banheiro, desculpa a palavra aqui, no vaso, com o celular na mão, lendo. Foi isso que ele falou para mim. Ele falou, Deus fala comigo quando eu estou tomando banho. O problema é que a gente quer pôr na caixa. Porque comigo é intenso, com o outro tem que ser. Não põe na caixa. Não lê o outro pela sua ótica. Se Deus pede para você se consagrar, jejuar, buscar, clamar, é tu, filha. A gente adora, ai, fulano tinha que estar aqui, né? Se fulana não veio e é você que está aqui, que o negócio é contigo. Em você e depois através de você. Então nós precisamos querer. Aí Jesus faz a pergunta para o homem: você quer? Aí qual é a resposta do homem? A resposta que todas nós damos. O homem diz: Senhor, mas eu não tenho quem me ajude, porque quando a água é agitada, todo mundo vai lá e ninguém me leva. A resposta desse homem foi uma resposta vitimizada. Porque a gente espera, não falei de mim. Eu ficava chorando na igreja achando que alguém tinha que falar, olhar. Acho que sim, mas também tem gente que só a graça e a misericórdia. A pessoa, ela não sabe fazer nada, ela não sabe tomar uma decisão. Ela briga com o marido, ela liga para o pastor. Gente, pelo amor de Deus, é a tua vida, é você e Deus. Tem hora para chamar o pastor, tem hora para buscar um conselho. A Bíblia nos ensina a buscar conselhos, mas tem a hora. Tem gente que tem uma dependência emocional tão grande do outro, que a pessoa precisa incluir pastor, liderança, isso e aquilo. Ai, ora por mim, eu não tenho nem força para orar. Desculpa, a oração do pastor, neste sentido, tem menos valor do que a tua dentro da tua casa. Por quê? O pastor tem autoridade na casa dele, aqui na igreja. Não que a oração dele não vai ter efeito. Entenda o que eu estou dizendo. Entre você se posicionar e você guerrear e você orar e você chamar a pastora Aline para ela orar em vez de você ficar lá, você acha que vai adiantar alguma coisa?
É a tua oração, é o teu posicionamento e é a tua ação. Porque você pode empolgado começar a orar, que minha casa seja uma casa de paz, todo espírito de confusão, de gritaria, diz. 2 dias dá uma... Aí você vai, todo espírito de confusão, de gritaria, disso, daquilo, está repreendido em nome de Jesus. Pá, você marcha, toca Cassiane e faz, né? Pá, mó animadona. Aí pensa que o diabo vai ficar lá. Ah, caminho aberto para você, né? Pode ir, vai ser feliz. É bem nesse dia que ele vai pegar seu marido e ele vai cutucar seu marido, vai acontecer alguma coisa. Seu marido vai chegar daquele jeito. Aí logo você já vai... Aí você orou para que o espírito de confusão saísse. Você que está gerando a confusão. Então não é só a oração, é também a sua ação. É também a sua humilhação, como eu li ontem aqui, 2 Crônicas 7,14. Porque mudança comportamental não é do dia para a noite. E você precisa persistir. Aí você não pode cair na cilada de Satanás, que vai falar para você aí, ó, não tem jeito de você não. Não tem jeito de você não. Nenhum homem vai te querer. Ó, você é ruim, você não presta, você só reclama, você é chata, você é isso, você é aquilo. Aí você cai do outro lado. Ah, para mim não tem jeito mesmo, não adianta que eu não vou mudar. Não. Você tem que ter um posicionamento firme. Entendendo como Paulo vai dizer. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu continuo fazendo. Mas é na força de Cristo que ele se apoia para que ele possa vencer. Então você vai ter que ser humilde o suficiente para reconhecer. Eu sozinha não consigo. Não tente mudar você mesma sozinha, não tente. Seja o seu falar, o seu comportamento, a sua ação ser mais gentil, buscar mais a Deus. Você precisa pedir, Senhor, põe o querer em mim. A Bíblia vai dizer que é o Senhor quem coloca em nós tanto o querer como o efetuar. É Ele quem coloca inclusive o querer. Então você fala, Senhor, me faz querer. Me ajuda a querer. Porque eu preciso querer. Porque se você não quiser, querida, nada vai acontecer. E depois que esse homem responde a Jesus daquela maneira vitimizada, Jesus, curiosamente, não fala para ele, oh, coitadinho, mas que pessoas ingratas, injustas, egoístas, porque todo mundo vê você aqui, ninguém te ajuda. Ai, coitadinho dele. Não. A resposta de Jesus é, levanta, pega a sua maca e anda. E a maca desse homem não era para ele deitar de novo. A maca desse homem pode ter aqui, nesse momento, 2 analogias, 2 aplicações. A primeira, que naquele lugar que um dia ele esteve deitado, agora ele vai poder deitar outras pessoas. Essa maca vai servir para acolher outras pessoas paralisadas por um tempo. E essa maca também serve de testemunho. Porque se um paralítico está carregando uma maca, é estranho naquele contexto, naquela época, naquele tempo... A pessoa não carregava uma maca, ela estava deitada numa maca. Então, peraí, esse cara não precisa de uma maca. Ah, por que você está usando essa maca aí? Por que você está carregando essa maca? Deixa eu te contar. Menino, eu estava há 38 anos lá, sabe aquele tanque lá? Chegou um homem um dia, perguntou se eu queria ser curado. Aí ele falou para eu levantar, andar e carregar minha maca. Aqui estou eu fazendo isso. É a sua oportunidade de contar o que Deus fez na sua vida. Qual é a sua marca? Qual é a marca que você carrega hoje? Qual é a cicatriz que alguém pode ver e falar assim, uau, me conta essa história. A cicatriz revela uma história. Hoje eu estava ministrando e na hora até veio o exemplo do meu marido. Ele tem uma cicatriz bem grande no rosto de um acidente que ele sofreu de moto quando ele era jovem. E aí muitas pessoas perguntam para ele, que ele tem uma manchinha preta aqui também, parece que é sujeira. E tem gente que fala assim, tá sujo aqui, limpa, tal. E ele, não, é uma marca, uma cicatriz do acidente que eu sofri. Eu falei, mesmo, sofreu um acidente? Como foi? Aí às vezes ele conta. O que é a cicatriz? É a expressão de que tem uma história ali, seja ela boa ou ruim. Tem uma história, no caso, obviamente, boa, né? Porque se curou, se tá a cicatriz, porque não morreu. No caso dele, ele podia ter morrido. Aliás, a notícia que chegou no bairro dele lá é que ele tinha morrido. Então, isso revela o milagre que Deus fez na vida dele. É porque faltavam os 3 meses para ele me conhecer, né, gente? Então, Jesus falou, opa, peraí. Mas
até aqui, Satanás, você está tentando impedir. Então, as nossas cicatrizes falam daquilo que a nossa história viveu, do que nós vivemos. Mas é cicatriz, não é ferida. É cicatriz, não é ferida. Ferida ainda precisa ser tratada. Cicatriz não, meu marido não precisa ficar passando remédio na cicatriz dele. É uma cicatriz. Você hoje, quantas, porque todas nós temos, não só uma, mas faz um balanço aí na sua mente. Quanto você tem mais de cicatriz do que de ferida? Porque todas nós, lembra ontem que eu falei que nós temos, né, as sementes boas e as ruins dentro de nós? Mesma coisa, nós temos coisas que nós já vencemos. Ai, não posso ajudar ninguém, eu não tenho o que fazer, eu sou inútil, não posso ajudar em nada. Você tem uma cicatriz? Uma. Você já pode ajudar com essa cicatriz. Antes de Deus me dar esse chamado, que hoje eu sinto que é esse, né, é arder no meu coração, que é o ensinar, seja através dos livros, seja através de live, seja através do Instagram, seja através do YouTube, seja através do púlpito. Enquanto Deus me apresentar o caminho, é por onde eu vou indo. Mas antes disso, as oportunidades que eu tinha de falar da história da minha filha, porque naquele momento era a única cicatriz que eu tinha. Nós temos uma filha de 21 anos, que quando ela tinha 1 ano e meio, ela adoeceu gravemente. Ela ficou internada na UTI e os médicos disseram, não tem como sobreviver. Ela teve múltipla falência de órgãos, ela teve parada cardíaca de não sei quantos minutos. Ela é um milagre de Deus. E a Aline e o Sandro acompanharam bem esse período. Mas naquele momento, eu era toda destruída emocionalmente, eu não tinha sabedoria alguma no meu casamento, nem mesmo como mãe. Mas eu tinha uma cicatriz, um milagre da minha filha. E quantas pessoas foram apresentadas a Jesus? Quantas pessoas se batizaram e conheceram Jesus e aceitaram Jesus? Porque em festas de aniversário, eu contava. Ah, Amandinha passou por isso, você não sabe. Hoje nós temos uma amiga que ela tem um chamado lindo, que ela ajuda crianças que estão internadas em hospitais, e a vida dela foi ganha através do testemunho da Amanda. A filha dela faleceu aos 13 anos e a filha dela foi salva através do testemunho da Amanda. Um luto pode ser ainda uma ferida, dependendo do tempo que você viveu esse luto, mas já pode ser uma cicatriz. Seja o luto de um divórcio, seja o luto de um negócio perdido, seja o luto de algo que não deu certo, porque luto não são só perdas de pessoas. Um sonho, uma idealização, um filho que não foi o que você gostaria, um filho que hoje se declara homossexual, pode ser para você um luto. Pode ser para você uma sensação de não foi o que eu gostaria. Você perdeu a idealização. Mas como que você reagiu a isso? No começo você se debateu, você chorou, você brigou com Deus, você fez isso e aquilo. Mas tem pessoas que já estão num ponto que fala, eu confio em Deus. Eu confio que Deus vai fazer a obra. Isso é uma cicatriz. O que você viveu e venceu, você já pode ajudar o outro. Não vou nem pedir hoje para vocês abrirem a Bíblia, para a gente nem se distrair. Vamos deixar aqui, tá? A palavra vai entrando. Vocês depois, quem está anotando, anota rapidinho só a referência. Depois o pastor de repente passa as referências para vocês irem ler. 2 Coríntios 1,4 vai dizer, o Senhor, Deus nosso Pai, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Eu amo, gente, quando a Bíblia traz alguns advérbios, quando traz umas palavrinhas que, para quê? Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O para quê é que faz a diferença aqui. É saradas para sarar. Não é só saradas, não é só curadas, não é só transformadas. E começa essa transformação e esse legado na nossa família. Quando eu ouço hoje pessoas contando os seus conflitos, as suas brigas, ultimamente, não estou atendendo mais, tá, gente? Eu já gosto de falar, porque às vezes no final as pessoas falam, está atendendo, que às vezes eu vou contando uma história que eu estava vivendo, no momento não estou atendendo mais ninguém. Mas nos últimos tempos que eu estava atendendo uma leva de meninas, eu atendi muitas jovens com mães narcisistas, muitas. Veio uma chuva assim. Quando terminava a sessão, eu olhava e falava assim, Senhor, obrigado.
eu seria essa mãe. E a minha filha seria essa filha hoje toda detonada emocionalmente. Obrigada porque o Senhor me trouxe para casa. Nesse estar em casa, o Senhor foi me triturando, me moldando, me ensinando a ser uma mãe segundo o teu coração e não segundo a religião. Porque às vezes a gente quer acertar, gente, só que a gente erra. Para alguns, o mesmo caminho vai dar certo, para outros não. Foi o que eu falei ontem. E eu pedi ao Senhor, eu falava: Senhor, me ensina a ser uma mãe segundo o teu coração. E o Espírito Santo, gente, deixa eu te falar uma coisa. O pastor tem seu lugar, a liderança tem seu lugar, a terapeuta, a psicóloga tem o seu lugar. Tem hora que a gente vai precisar, sim. Mas mesmo quem está fazendo uma terapia, 1 hora por semana no máximo. As outras tantas horas, você passa com quem? Sozinha, com você e Deus, com a sua família, claro, mas estou dizendo, internamente é você e Deus. E outra, o profissional não pode falar o que você deve fazer. Se você quer alguém que te ensine, gente, a Bíblia diz que Ele é mestre. Jesus disse, Ele os fará lembrar de todas as coisas. Nós estamos falando do Espírito Santo que habita em você e que habita em mim. Ele é mestre, 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 Ele ensina. Eu não tive uma mãe que amasse, que acolhesse, como eu disse. Minha mãe, ela era ótima com os outros de fora, mas ela não me via. Ela não me via porque para ela era tudo lindo. Obrigada, irmão. Gente, aliás, eu quero honrar a vida desses homens dessa igreja, viu? Vamos aplaudir esses homens aqui. Vamos honrar a vida desses homens. Porque eles estão, e é uma honra para eles e um puxão de orelha para vocês, mulheres. Porque eles estão servindo com mais excelência do que muitas mulheres aqui. Se é para servir, também tem que servir com excelência. É sobre o outro, não é sobre você. Serviço não é sobre estar com uma camisa. Serviço não é sobre estar num lugar de destaque. Serviço é sobre o outro. Porque a gente só vai ter sucesso no ministério, que aliás, o original grego hebraico da palavra ministério é serviço, quando nós pensarmos que é sobre o outro. E Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Pouco antes de morrer, Ele deixou aquela grande lição na última ceia, onde Ele tira ali a saia, lava os pés dos discípulos, inclusive daquele que ia trair Ele, e Ele deixa essa lição. Então é sempre sobre o outro. E a gente perde um pouco, é normal, depois volta onde que eu estava. Mas, voltando aqui para o que a gente viveu, a consolação que a gente recebeu do Senhor, que nós possamos dar ao outro. Que possamos nos importar com o outro. Que possamos olhar para dentro de casa e falar, Senhor, eu quero ser uma mãe melhor. Voltei na paciente, veio. E eu agradeci a Deus e falei, Senhor, porque eu sei os resultados emocionais que teria hoje, principalmente na minha filha mais velha, que já tem uma personalidade mais introspectiva, mais tímida e tantas coisas, que hoje ela poderia estar totalmente doente emocionalmente, se há 10 anos eu não tivesse parado para falar, Senhor, me transforma. Então, a primeira pessoas a serem curadas, transformadas, são as pessoas que estão à sua volta. É o teu lar. É as pessoas que ama, diz, mas que muitas vezes você não expressa em ações, porque o amor é o que o amor faz. Eu posso estar casado com meu marido há 24 anos, se eu não nutrir o meu amor a ele, a minha gentileza, em gestos, fazendo o que ele gosta, uma comida que ele gosta, dando um carinho, um toque, falando a linguagem de amor dele, ele não vai saber se eu amo ou não, vai chegar uma hora que vai desgastar. Então nós precisamos também pensar em como nós podemos fazer melhor para o outro. E é essa mentalidade, primeiro dentro do meu lar. Por quê? Porque aí depois, gente, é natural. É natural que as mulheres possam vir até você e perguntar, como que você tem tanta sabedoria diante de um momento difícil? Deus vai atrair. Aí você pensa assim, nossa, não tem campo. Gente,
Tem campo. Tem campo. Se cada mulher cuidar de uma, gente, todo mundo vai estar cuidada e ninguém vai estar sobrecarregada. Você pedir para o Senhor te ensinar. Eu lembro um dia que estava em casa e eu, ainda naquela velha religião, e para minha filha tinha 14 anos. Nossa, que a Amanda precisa ler a Bíblia. Que ela precisa ler a Bíblia, porque eu leio a Bíblia, eu estou lendo. Aí você já começa a achar que você também, porque você está buscando, porque você está orando, porque você está não sei o quê, você é a melhor da sua casa, a mais santa, a mais não sei o quê. Como eu disse, nunca se esqueça, sinal de que você é a piorzinha, por isso que você precisa tanto mais de Deus. Porque Jesus disse que Ele vem para quem? Para os sãos ou para os doentes? Então, pega essa. E aí eu falando para minha filha, você tem que ler a Bíblia, você tem que não sei o quê, e eu enchendo ela de peso religioso, porque... Só que o Espírito Santo, foi uma voz não, tá? Só foi uma memória ativada. Por quê? Porque eu estava lendo. Você também não queira, né, que seja por osmose que Deus vai falar para você. Porque a própria Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Conhecer, eu preciso conhecer. Então eu vinha lendo. Só que conforme eu vinha lendo, parece que não estava entrando na minha cabeça. Que aí eu estava debaixo de uma luta espiritual muito grande. João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade te libertará. Então eu passei a querer conhecer a verdade. Só que quando eu lia, eu tinha conflitos. Sou burra, não entendo. Isso é muito difícil, meu Deus do céu. Quem tem dificuldade de ler a Bíblia, dicas, comece por Novo Testamento. Leia Provérbios, leia Salmos e busque uma Bíblia de fácil entendimento. Uma Bíblia contemporânea, por exemplo, é a Mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia. Não vamos dizer que é a Bíblia exatamente como você vai ler aqui nessas versões mais tradicionais. Mas é uma maneira de você entender, de você compreender claramente. E aí, gente, é pedir para o Espírito Santo. Porque eu lia, eu não entendia, eu dormia, que era um ataque, era uma guerra. E aí eu falei assim, Senhor, eu creio que o Senhor inspirou esses homens a escrever a Tua palavra. Eu creio que ela é a Tua palavra. E eu creio que o Teu Espírito que inspirou esses homens a escrever é o mesmo Espírito que habita em mim. Então, eu peço que o Senhor revele a mim. Não queira ler para contar para o outro que você está lendo. Não queira ler para dizer que você é mais santo que o outro. Não queira ler para vir falar para o pastor que você está lendo. Leia pura e simplesmente porque você quer conhecer a Deus, conhecer os princípios do Senhor, aquilo que Ele deixou para você como cartas de instrução, um mapa para você. E aí naquele momento saltou a palavra de Efésios: filhos, pais, não irritem os seus filhos. E eu, mas tu falando para ela ler Bíblia. Estou ensinando ela o caminho certo. Não é o que você fala, é como você fala. Você pode falar um não para o seu filho de diversas formas. Um não que vai educá-lo ou um não que vai traumatizá-lo. Então tem maneiras. E quem que vai dar essa sensibilidade? É o Espírito Santo. E aí depois faltou Deuteronômio. Não contente, o Espírito Santo ativou mais uma memória. Andando com ele, sentado, falando. É junto. Falando junto. E Deus me deu uma estratégia de nós fazermos juntas. E foi 2 anos, onde todo dia depois do almoço a gente lia 20 minutinhos. E para mim, e para minha filha mais velha, esse foi o método que Deus usou para nos aproximar, para nos curar. Porque eu não conseguia me aproximar dela. Eu tinha uma dificuldade, gente, que quando a criança era pequenininha, era tudo legal. Oi, coisa fofa, lindinho, isso, tal. Quando começava a crescer, eu ficava com uma coisa estranha, eu tinha um bloqueio. Eu não sei, até hoje talvez eu não tenha todas as respostas, mas eu não sei se é porque eu perdi a minha mãe exatamente na adolescência. Eu não sei qual que era a coisa, mas eu tinha uma coisa com adolescente, assim, que... Eu não sei se era a minha adolescente ferida que de repente não conseguia lidar. Eu ainda tinha, mentalmente falando, algumas questões muito infantis e eu não conseguia lidar ali. Eu sei que eu me afastava, eu não conseguia ter uma aproximação. E exatamente nesse período, eu sentia que entre eu e minha filha tinha uma lacuna, um buraco tão grande, embora eu amasse tanto. Mas eu não conseguia expressar, eu não conseguia abraçar, eu não conseguia abraçar.
E a minha filha, ela também não. Porque daí ela foi se fechando. Porque as pessoas, os nossos filhos, vão reproduzindo aquilo que a gente é. E eu lembro quando o Espírito Santo começou a falar, abraça. E era tão estranho eu dar um abraço. Parecia tão falso, parecia tão estranho. Eu não te condeno, mãe. Eu não te condeno se você não consegue demonstrar um amor para o teu filho, mas eu estou te alertando, falando, busque em Deus para fazer. Hoje eu e minha filha somos melhores amigas. Quando eu olho para a nossa relação, eu falo, Senhor, muito, muito, muito obrigada. Deus foi nos curando. Deus foi me ensinando a ser mãe. Nesse caso não foi nenhum livro de psicologia. Nesse caso não foi nenhum profissional da área. Foi o Espírito Santo de Deus. Já com a minha filha mais nova, são estratégias diferentes. Maneiras diferentes. Estou na mesa, daqui a pouco eu jogo uma historinha bíblica, eu jogo não sei o quê. Porque eu sei que agora, nesse momento, para eu parar... Eu li sempre livrinhos infantis e foi mudando a idade, eu fui mudando os livros. Legal, bacana. Mas quando ela começou a ficar com uns 13 anos, eu comecei a sentir que aquela leitura ali era tão fria, era tão religiosa. O que funcionou para uma não funcionou para outra. Eu sentia um peso. O que foi cura para uma parecia que ia trazer ferida para outra. E nós temos que entender essa diferença entre os nossos filhos. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, porque aí vem a culpa. Vem essa coisa religiosa de tipo, mas eu preciso. E o Senhor foi falando ao meu coração, eu vou te dando outras estratégias. E de fato o Senhor tem dado. E esses dias minha filha até falou, mãe, que eu estava fazendo devocional, que eu estava lendo não sei o quê, e aí orando à noite, e eu... Sabe quando internamente você fica assim, você fala... Eu não preciso ficar. Já orou? Já fez seu devocional? Você está fazendo seu jejum? Primeiro porque elas veem a minha vida. E porque a gente traz leveza. Gente, Jesus veio para trazer leveza. A religião traz peso. Jesus veio para trazer leveza. E o que os religiosos fizeram com Jesus? Se você não sabe, foram os religiosos que colocaram ele na cruz. Foram os religiosos que condenaram Jesus. Por quê? Porque tudo que Jesus fazia era contrário às regras. Ele curava aos sábados. E Deus, Ele pega algumas pessoas e Ele é tão legalzinho, né? Um dia eu entendi Deus falando no meu coração, filha, meu chamado na sua vida é cura aos sábados. E eu cura aos sábados tudo o oposto. É tudo o oposto da religião. Você vai ser mesmo muito criticada e condenada. Porque você vai converter crente. Você vai libertar a mente de pessoas que estão achando que estão fazendo certo, mas não estão. Gente, eu achava que eu estava fazendo certo. Eu achava que eu era uma mãe muito melhor do que a minha. Eu tinha plena convicção. Mas Deus foi me mostrando o quanto eu estava pecando. O quanto eu estava errando. E ainda hoje... Ontem vocês viram brincando aqui falando, que Deus mostra. Ainda hoje, às vezes eu me pego fazendo uma brincadeira. E o Espírito Santo vai... Outro dia eu brinquei com a minha filha. Eu falei assim, mas menina, mas Deus me dá uns sonhos mesmo. Ela, eu sei, né, mãe? Ela falou, sei. Mas só o fato de eu brincar com a minha filha, eu não estava ali naquele momento, não era um contexto de eu ameaçar ela ou de impor medo. Não era mesmo. Era uma conversa, não sei o que surgiu esse assunto, essa brincadeira. Mas só o fato de eu reforçar que, olha o orgulho. Porque eu sou íntima com Deus, né? Que Deus pode me dar sonho e Deus pode não dar exatamente pro seu orgulho ser ferido. Quantos pastores a gente vê e quantos filhos de pastores a gente vê muitas vezes desviado. E às vezes é só, estou dizendo que todos, mas às vezes é só para algumas pessoas para ir na ferida. Para falar assim, não é porque você é isso, porque você busca, porque você é aquilo. Para quebrar o ego, para quebrar o eu. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Eu sei o que Ele faz na minha para me quebrar e para me colocar no estreito. E não adianta a gente fugir de chamado. Porque a nossa vida é um chamado. A nossa vida é um chamado.
Lembra que eu li ontem? Deus, Ele soprou o fôlego de vida dEle em você. Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Ele te chamou, Ele te entreteceu no ventre da tua mãe. Ele te chamou a existir. Ele te chamou. Assim como os céus, a terra e todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus, o Senhor te chamou. O Senhor disse: vem. Vem, minha filha, neste tempo geracional, neste momento, porque eu conto com você. A partir daqui, do que você vive, da sua realidade, na sua casa, na sua igreja local, no seu trabalho, na sua faculdade, num curso que você faça, nos seus parentes, aonde for. Se você a partir de hoje estiver mais sensível e falar: Senhor, fala o meu coração para que eu possa falar com as pessoas. Você precisa querer. Você precisa querer e desejar. E, aliás, isso é parte importante do seu processo de cura. Porque à medida em que eu mais queria ajudar as pessoas e compartilhar com as pessoas o pouquinho que eu já tinha recebido, que naquele momento para mim era todo. Eu brinquei ontem falando: a gente vive uma experiência e acha que você está totalmente curada. Hoje eu vejo que era tão pequeno que Deus me deu naquele momento, mas para mim já era o todo. Mas o meu empenho era compartilhar. Mulher, você é uma compartilhadora? Você é uma compartilhadora? Porque essa é a nossa essência. Só que o que você está compartilhando? Traumas, dores, feridas? Ou a palavra, a cura, a restauração, aquilo que Deus fez na sua vida? É um tempo da gente realmente refletir, da gente pensar. Porque tudo que você viveu, Romanos 8:28 vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor, aqueles que amam a Deus. E aí esse amar a Deus é uma diferença. Por quê? Porque Jesus vai dizer lá em João: aquele que ama me obedece. Eu achava que eu amava a Deus, só que eu não demonstrava o meu amor por Deus, porque eu não obedecia a Deus. Eu não era uma esposa que honrava o meu marido. Eu não era essa mãe que eu dependia de Deus. Eu não era essa pessoa que eu servia com amor. Eu era reclamona, chata, ficava gritando isso, aquilo, distante emocionalmente, tantas coisas. Então, quando a gente obedece a Deus, ou quando a gente pelo menos tem a intenção, o intuito, mesmo que você erre, você se conserta, você se arrepende: vou continuar, porque é uma questão comportamental. Eu não passei a ser uma esposa melhor do dia para a noite, eu não passei a ser uma mãe melhor do dia para a noite, mas eu tinha todos os dias o desejo de acertar e acertar. É isso que você precisa ter: o querer, o desejo, a vontade. E aí, até o que você viveu de ruim, até as suas decisões erradas, elas vão colaborar para o propósito de Deus. Que horas está pensando em acabar ali? Tá. Eu só quero citar algumas coisas que podem te impedir de florescer. Te impedir de florescer no seu chamado. A palavra de Deus já foi dada. Aqui eu só vou dar uma palestra, vamos dizer agora, tá? A palavra de Deus já foi. Era porque não tinha nada a ver com o que estava aqui. Ou seja, então é o que Deus tinha para falar. Porque não tinha nada a ver com o que eu preparei. Mas agora eu só quero dar umas instruções para você só pensar. Tem algumas coisas que te impedem. Uma delas é o medo. O medo te impede de florescer. O medo da opinião do outro. O medo da crítica. O medo de você fazer algo. Será que isso é da vontade de Deus? Será que eu estou agradando a Deus? Você quer saber se você está agradando a Deus ou não? Você vai orando, você vai buscando, você vai pedindo: Senhor, se não for da tua vontade, se não for isso, o Senhor me sinaliza, o Senhor me mostra. E você vai dando pequenos passos. Você vai dando pequenos passos. Em alguns momentos pode ter alguns levantes, exatamente porque é da vontade de Deus. E você precisa ir aprendendo a conhecer e a discernir o que realmente vem do inimigo e o que realmente vem da parte de Deus. Porque às vezes Deus vai permitir que venham contratempos porque não é para ser. Você está no caminho errado. Mas às vezes você está tão no caminho certo que vai se levantar tudo. Você entende como não é fácil? Gente, a vida não é fácil. Realmente não é fácil viver. Não é fácil nem você cumprir o chamado de Deus. Porque tem gente que eu atendo que fala assim para mim: mas eu não sei se é para eu fazer isso. Eu não sei se é para eu falar isso na rede social. Eu não sei, eu fico com medo de desagradar a Deus. Só o fato de você já ter esse temor
de não querer desagradar a Deus, isso já é um bom caminho. Porque tem gente que põe o pé no acelerador e faz por motivações egoístas, erradas, quer se aparecer, quer se mostrar, o que quer que seja, quer isso, quer aquilo, quer curar feridas, quer, né, ter ali tipo um lugar de destaque para poder ter uma influência na vida de alguém, N coisas. Mas se for exatamente essas questões, você não vai progredir. Agora, tem coisas que Deus coloca dentro de você que vão ter pessoas que inclusive vão julgar lá, tá querendo se aparecer, e você sabe que não. Aí você fica com medo, vão pensar que eu estou querendo aparecer. Gente, desculpa. Paulo vai dizer, eu quero agradar homens ou a Deus? Porque se eu quisesse agradar homens, eu não agradaria a Deus. É você que precisa avaliar a sua motivação. E trabalhar os medos. Porque vão falar. Óbvio que vão falar. Gente, se você se coloca para fazer alguma coisa, vão falar. Fulana lá na porta, parecida. Que ela fala, shalom. Parecida. Não, querida, pode ser o jeito dela, mamãe urso, de abraçar, aquela coisa gostosa. A professora é, sabe, super carinhosa, quase inveja. Isso é inveja, isso tem nome. Então também começa a olhar para dentro de você e ver, né? Agora, se você for fazer uma coisa, vão falar. A gente falam de mim. Só que impacta, não vou dizer que não. Eu jamais vou assim, tô nem aí, deixa que diga, que pense, que fale, eu não tô fazendo. Não, impacta. Para mim, muitas vezes impacta. Por isso que eu falei no começo, muitas vezes eu penso em desistir. Mas aí eu tenho que olhar e pensar, quem me chamou? Quem me autorizou? Quem me capacita? Quem me sustenta? E para quem que é? Porque não é sobre mim, é para quem que é? Porque o que Deus fez na minha vida não vai ser tirado, gente. Se eu continuar, que é o que eu pretendo, que é o meu compromisso com Deus, que enquanto eu tiver fôlego de vida eu quero adorá-lo, louvá-lo, exaltá-lo, servi-lo e me relacionar com Ele e ser filha. Então, se eu não me desviar do caminho, o que Deus fez na minha vida não vai ser tirado. A semente que eu fui semeando e que eu continuo semeando outras, elas darão colheitas, frutos e vão florescer. Ou seja, eu vou continuar recebendo minha colheita. Gente, se tem um princípio, que ele é um dos princípios assim mais poderosos nessa terra, é o princípio da semeadura. Não só aqui no dízimo, mas em tudo na sua vida. Porque se fosse assim, então só os crentes seriam ricos. Porque tem muito ateu que é milionário, dono de empresa, e a pessoa tem muito dinheiro. E ela, muitas vezes, não está dentro de uma igreja, mas essas pessoas doam para a instituição de caridade, abençoam, elas ofertam, elas semeiam da maneira que elas entendem. Então, o que isso quer dizer? Princípio de semeadura. O que você faz, você recebe. Isso é claro, em palavras, em ações. Prova é nossa vida, o nosso casamento. Quando a gente olha para hoje, como eu falei ontem, como que está o cenário? Se tem mais fruto podre, é porque as sementes ruins foram lançadas. Então, nós precisamos vencer o medo. Porque o medo é o maior paralisador de você florescer. E isso vai ser sempre. Vai diminuindo aos poucos, à medida que você vai conhecendo mais a Deus, tendo entendimento mais do seu chamado, sabendo mais quem você é aqui na terra. Mas ainda assim vai vir. É normal, a gente é humano. Ai, meu Deus, eu vou estar diante de tal pessoa. É assim, gente, quem está aqui, eu vou abrir a real aqui. Quem está aqui, que fala de emoção e fala de Bíblia, olha para a cara do santo, para a pastora Daniela, fala, meu Deus, uma psicóloga e um entendedor de não sei o quê. Aí você fica assim, meu Deus, se eu falar alguma besteira, se eu falar uma coisa da psicologia que não tem nada a ver, eu já olho para a cara da pastora Daniela, ali, meu Deus, nem ficar olhando para ela, não. Aí eu olho para o santo, melhor nem ficar falando, porque se eu falar uma heresia aqui, não sei o quê. Fica aqui no inconsciente. Eu sei que eu não preciso provar nada para eles. Eu sei que até se eu falar uma besteira, gente, eu sou humana, posso falar, claro que eu posso falar uma coisa errada de Bíblia, eu posso falar uma coisa errada de psicologia, e tá tudo bem, eu sou humana, eu não posso exigir de mim que eu seja perfeita, só que o inconsciente fica aqui, e pior que seu zóio vai bem nas pessoas-chave, assim, assim, meu Pai amado da glória, você está entendendo? Nós temos nossas lutas, olha o que eu estava falando no início.
Aí você vem para uma igreja de pessoa conhecida, aí você quer que tenha um mover, que tenha não sei o quê. Aí vim ontem aqui, meu Deus do céu, parecia como diz os crentes, o céu estava de bronze, o negócio não acontecia, não vinha. Eu, oh, Jesus, Jesus, Jesus. Aí Deus, não é sobre você, não é sobre você, não é sobre você, não é sobre falar, Roberta Sara foi lá em Araraquara, nós fomos uma bênção, foi uma unção, foi um não sei o quê. Eu fui tomar banho hoje e falei assim, Senhor, eu lanço minhas expectativas, se não tiver nada, se ninguém chorar, porque na minha cabecinha, na minha cabeça, na minha cabecinha, se não tiver choro, se as minhas estiver aqui, se não tiver, parece que não aconteceu. Na minha cabeça, por quê? Porque os meus processos foram intensos. Mas eu sei que não. Pelo conhecimento, eu sei que não, que as pessoas são diferentes, reagem de maneiras diferentes. Mas eu vou dizer que, inconscientemente, sempre fico uma expectativa para que haja isso. E eu sempre preciso fazer assim, ó, blum, sabe? E quando você faz assim, blum, vocês viram aqui o que Deus fez. Porque é Ele que faz, do jeito dele. Então, vença o medo. Vença o medo. A outra coisa é a culpa. Muitas pessoas não se sentem dignas de exercer um ministério, um chamado de ajudar alguém, porque ou fez um aborto, ou traiu o marido, ou fez alguma coisa muito errada. E a pessoa fica ali sendo culpada, sendo massacrada pela culpa. Porque como que eu posso ser exemplo para isso? Como que eu posso ser exemplo para aquilo? Gente, Jesus te perdoou. Você se arrependeu? Você confessou? Está escrito lá, se confessar os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar. Ele lança no mar de esquecimento, como vai dizer em Miqueias, e assim é. Então, joga sua culpa fora. Outra coisa que te impede é a comparação. É outra coisa que te impede. Por quê? Porque a gente fica aí de novo lá, olhando para a semente. Quero ser como a pastora Aline, eu quero ser como a irmã lá, que abraça tanto. Gente, nós podemos nos inspirar nas pessoas. Puxa vida, aquela irmã, ela é tão carinhosa, eu quero ser como ela. Senhor, desenvolve isso em mim, tá legal, tá bacana, isso é legal. Agora, aí eu quero ser igual, eu quero copiar, porque eu quero que as pessoas falem de mim como fala dela. Tá errado. É sempre a sua motivação. E isso aí é só você e Deus, porque a Bíblia diz que só Deus que pode avaliar a motivação, a intenção do coração. Então, peça para o Espírito Santo mostrar para você qual é a intenção do seu coração ao fazer tal coisa. Eu escrevi isso num caderninho para mim. Roberta, você quer se conectar com alguém? Qual é a intenção de você se conectar com alguém? Qual é a intenção de você querer estar no grupo dessas pessoas aí que são conhecidinhas? Qual é a intenção de você querer... Qual é a intenção, Roberta, real? Gente, eu me coloco na parede. Você precisa fazer isso com você. Você está entendendo? Como o outro, ele é parte importante na sua jornada, assim, para te ajudar, mas a maior parte dos seus processos é você com você mesmo e Deus. Então, para de depender do outro. Começa a assumir a responsabilidade. Responsabilidade. Jesus, quando colocou homem e mulher na terra, deu ao homem o poder de governo. Governar. Você precisa governar suas emoções, sua casa, seu casamento, sua mente, você. Descontrolado emocionalmente, por quê? Porque não governa a si mesmo, porque não conhece a si mesma. Depois, as ofensas. As ofensas te impedem de florescer, como eu disse, como muitas vezes na minha história. Vem uma ofensa, vem uma crítica. Eu não vou mais, eu não vou fazer mais. Eu abandono tudo. Chega, eu cansei disso. Aí sai de uma igreja, vai para outra, vai para outra. É tudo igual, gente. Igreja, desculpa, é tudo igual, porque é feita de gente. Tem problema na liderança, tem problema no pastor, ninguém é perfeito. Faça você a igreja ser melhor. Em vez de falar, a igreja tem problema, faça você a igreja ser melhor. Sabe, vai lá e tapa o buraco que você acha que precisa ser tapado. Outra coisa que te impede de florescer é a ansiedade. Ansiedade, eu não estou entrando aqui agora na parte do que é biológico, eu estou entrando nessa ansiedade que a gente fica querendo, tá correndo na frente de Deus. Às vezes Deus até fala um negócio para você, como a Aline leu aqui, esperar no tempo, esperar, tá lá na torre de vigia esperando, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, esperar. E gente, quem gosta de esperar? Não sei você, mas eu sou super ansiosa. Pensa assim, nossa, Roberta. Hoje estava lá na casa de uma tia minha, né? E ela falando de ansiedade. Eu falei, nossa, eu sou super ansiosa. Ela, você? Ela falou assim, você? Nossa, mas você parece tão calma, tão tranquila, tão não sei o quê. Falei, gente, sim, dentro da minha casa, com meu marido, eu sempre busco manter o equilíbrio, o controle. Mas a ansiedade não tem nada a ver com descontrole emocional, tá? Mas, naturalmente, o meu cérebro, ele é ansioso. Gente, esses dias Deus falou, eu estou falando agora desses tempos. Deus falou ao meu coração, filha, anda no meu Kairos. O Kairos, a palavra em grego, é o tempo de Deus, não é o tempo nosso, é o tempo dele. E eu pensei assim,
eu comecei a fazer uma reflexão de todas as decisões que a gente tomou nos últimos tempos e tal, familiar, eu e meu marido, e eu me vi sempre à frente de Deus, de ministério, de tudo, sempre à frente. Deus me deu, e eu falo sempre para Deus, desenha para mim, papai, porque eu sou meio lesadinha, né? Então, gente, eu leio as teorias, detesto esse negócio de teoria de psicanálise, disso, daquilo. Eu leio e falo assim, mas para que dificultar tanto, gente, a vida da gente, né? Escreve do jeito que dá para ler, né? Para que dificultar? Tem umas coisas que falam assim, ô Senhor, ajuda. Então, eu falo para Deus desenhar. E Deus me deu uma visão muito clara, assim, sabe? Sabe quando você está no shopping, e aí a criança sai correndo? Aconteceu isso já com vocês? Vocês já viram isso? Você está andando no shopping passeando, não sei o quê. Aí a criança sai correndo. Brincando assim mesmo. Para lá e fica assim. Você não me pega, está lá na frente. A criança tem que esperar os pais chegarem. Ela não vai embora sozinha. Ela vai pegar o carro e vai dirigir sozinha. O que ela tem que fazer? Esperar os pais chegarem. E Deus me deu essa cena. Roberto, você é assim. Eu tô aqui andando com você. Então, filha, vamos fazer tal coisa. Ó, vai ser mó legal e tal. Tô contando os planos. Aí eu, Eba! Só que Deus ficou lá e eu, ai, vem logo, pai. Vem logo. Nossa. Eu falei, obrigada, pai, já entendi. Me perdoa. Aí eu vou para quebrantamento, arrependimento. Deus fala de uma forma difícil, gente? Não. É assim que Ele fala comigo. Assim. Entendi. Senhor, me perdoa. Porque eu posso falar para a Aline, eu vou te dar esse celular. Daqui um mês, Aline. Aline já, me dá agora, me dá agora. Aline, daqui um mês que eu vou te dar. Então Deus fala essas coisas para mim. Ele mostra. Por quê? Por que Deus mostra a promessa? Deus mostrou para José através de sonho. Deus ungiu Davi, mas eles foram governar, gente, só 13, 17 anos depois. Por quê? Porque tem o processo de preparação, o treinamento, porque você não está madura, você ainda precisa trabalhar coisas dentro de você, para chegar a lugares que Deus quer que você esteja. O seu coração não pode estar naquele lugar. Tem uma formulinha de Deus comigo que é assim, enquanto você quer muito, Roberta, nada acontece. Olha, gente, eu falo, caminhar com Deus é a graça dele também para nós caminharmos com ele. Porque Deus, você não tem sonho, né? Eu era assim, tinha sonho, era uma pessoa pessimista, nada dá certo, tá tudo lá. Aí Deus começa a transformar a sua vida, começa a dar sonho para você, começa a dar visão, começa a dar ideia. Quer dizer, quem deu? Não veio na minha cabeça, né? Só que aí ele fala assim, eu dou a visão, o sonho, mas enquanto você tiver com essa vontade... não é essa vontade, o querer que eu falei lá, saudável, tá? É o querer egóico, é o querer do ego, da carne, o querer, motivação errada. Você quer, frenesi, você quer... Não vai. Quando aquilo não é mais importante para você falar assim, nossa, nem quero mais isso. Mas não quero também do desistir. Vocês estão me compreendendo? Porque, como são falas parecidas, dá a impressão de que talvez seja do outro jeito. Não é no desistir, tá? É no sentido assim, isso nem é mais importante tanto para mim. Aí ele faz. Porque o teu coração não está naquilo. Enquanto o teu coração estiver muito em algo, é um ídolo na sua vida. Até para algo que é promessa de Deus. Até para algo que é promessa de Deus. Eu quero muito um livro. Eu quero muito escrever um livro. Ai, porque eu quero. E quando isso for um ídolo na sua vida, não vai acontecer. Por mais que tenha um propósito, por mais que seja a vontade de Deus. Quero muito ter um filho, Gente, Deus, Ele ama enviar filhos à terra. Ele ama. E quantas pessoas, às vezes, não estou dizendo todas, tem outras questões também que a pessoa não engravida, mas estou dizendo, algumas pessoas, ela faz daquilo um ídolo. De que ela só vai ser feliz quando ela tiver um filho, quando ela tiver tal, sabe, aquilo. Então, cuidado, avalia também, porque isso também te impede de florescer. E a outra coisa, a última, né, é você não querer passar pelos processos de amadurecimento. Olaria, quebra, torce o caroço da azeitona para sair o azeite, a prensa, o diamante, todos aqueles processos, borboleta, tem várias coisas, né? Tem várias coisas que tudo isso descreve, relata processos que a gente vive. Ser quebrada, ser desconstruída, ser moldada, para que nós possamos estar cada vez mais próximos ao coração dele, à intenção dele, à visão dele, que é tão mais pura, tão maior do que muitas vezes a nossa visão egóica. Amém, queridas?
Então hoje, de verdade, a palavra foi instrutiva. E eu creio que o que Deus tinha que liberar de uma unção, mas assim foi naquele momento. Eu só quero realmente orar para que isso assente na mente de vocês, no coração, que não se perca, que ao longo da semana, do mês, o Senhor possa reverberar isso no coração de vocês, colocando um desejo, uma fome, uma sede, um querer de ir, sabe, de começar primeiro a olhar para minha casa. Antes de eu pensar em me dispor para alguma coisa, deixa eu olhar aqui para desordem, para bagunça, deixa eu me dispor aqui no meu lar. E aí então, a partir disso, Deus vai fazendo, porque aí é o Kairos dele. Para alguns vai ser agora, amanhã, para outros vai ser daqui 1 ano, 2, e Deus vai trabalhando de maneiras diferentes com cada um, tá bom? Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Deus que nos surpreende. Um Pai de amor. Um Pai que entrega farturas. Nós queremos, ó Deus, apenas agradecer, ó Deus, as palavras de instrução, de correção, as palavras de amor, o acolhimento que o Senhor nos deu ontem na nossa história de vida. Obrigada. Obrigada pelo banquete que o Senhor nos entregou. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor, pela manifestação do teu Espírito. Nós queremos agora, neste momento, Senhor, nos colocar diante do Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos dispor para que o Senhor possa, Senhor, usar a nossa vida para transformar, a começar a nossa casa. E depois, ó Deus, ir para os ambientes, os lugares que o Senhor determinar que nós possamos ir. Nós queremos abrir as nossas mãos, Pai. Se você quiser até abrir a sua mão agora, querida, abra a sua mão, uma das suas mãos, e fala: Senhor, deposita as tuas sementes. Eu vejo Deus aqui como eu vejo claramente assim como, sabe, um saco daqueles de sementes mesmo, um saco de estopa, como se fosse estopa assim, sabe? E ele com punhados de sementes. Ele quer entregar. Ele está disposto. Quem quer receber? Quem quer receber essas sementes? Só que essas sementes vão custar. Você fazê-las morrer primeiro, você depois adubar, você regar com a tua oração, com a tua renúncia, com a tua entrega, com a tua palavra, com a tua fé, você declarando profecia, você declarando e chamando à existência o que está no mundo espiritual que ainda não chegou à vida terrena. Vai te custar. Por isso que você precisa realmente estar com o seu coração aberto e falar: Senhor, eu quero, custe o que custar, mas cuidado, não vai falar da boca para fora. Talvez seja só para algumas pessoas isso. Mas você sabe, se é você, seu coração está a 1000, você está sentindo um quente dentro de você, seu coração está palpitando. E Deus, para essas pessoas, Deus está falando: chega de fugir, chega de ter medo, chega de procrastinar, chega de jogar para o outro, chega de se sentir insegura, chega de se comparar, chega de querer ser excelente em tudo no sentido de perfeita. Começa como você está, com o que você tem, por mais simples, por mais pequeno que seja. Deus entrega algumas sementes para que possam florescer. Sementes de palavras de confronto, para você também, mulher, poder confrontar outras pessoas. Para outras, Deus entrega palavras de conforto, para que o seu abraço e a sua oração e o seu acolhimento por si só possa curar. Para outras, Deus entrega prosperidade financeira. Deus está escolhendo algumas pessoas específicas para que sejam abençoadoras no campo financeiro. Você não precisa se preocupar em estar à frente, você não precisa se preocupar em fazer outras coisas a não ser compartilhar a riqueza que Deus tem te dado. Órfãos, viúvas, carentes, crianças, idosos, necessitados, aonde Deus mandar, você vai semear essas sementes. Sementes materiais. Tem pessoas que Deus está dando sementes de ensino. Você vai falar e as pessoas vão entender. As pessoas vão querer te ouvir e vão falar: eu passaria horas te ouvindo, porque Deus está dando o dom de ensino para você.
O que você falar vai ser captado. O Espírito Santo vai transformar para o outro e o outro vai compreender. Para outros, Deus está dando inspiração, criatividade. Criatividade para você fazer, empreender em algo. Seja manual, seja doce, seja cabelo, seja unha, artesanato, o que quer que seja. Ideias, algo nas redes sociais, algum trabalho. Deus está dando ideias, liberando criatividades, entregando sonhos, ideias. Oh, Espírito Santo, aleluia.